Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer essa meia em crochê para adulto. Eu vou mostrar para vocês a confecção durante a aula no tamanho 35, 36, mas vou deixar a tabela de tamanhos para você fazer aí o tamanho que você desejar. Aqui nós usamos apenas um novelo da lã molê e eu ainda tive sobra nesse tamanho. Então, até um tamanho maior a gente faz com apenas um novelo. Vamos conferir agora a lista de materiais e dar início à nossa aula. Para fazer a nossa meia, eu vou usar um novelo da lã molê da Círculo. Eu escolhi aqui esse tom de azul. E vou usar a agulha para crochê número 4. Vou deixar aqui em cima no vídeo o link do Mega Armarinho para você conhecer a loja virtual e conhecer também as cores, as diversas cores de molê que você encontra na loja. Bem, agora como nós já temos a lista de materiais, vamos dar início à nossa aula. Bem, aqui na tabela de tamanhos, eu começo a mostrar para vocês do tamanho 33, 34. Essa daqui foi a meia confeccionada no tamanho 35, 36, a da aula. Então, para confeccionar o tamanho 33, 34, nós vamos fazer aqui de base 7 carreiras. Quando você assistir a aula, você já vai ver que essa é a parte reta, onde nós vamos ter a mudança do tamanho. Então, para o tamanho 33, 34, 7 carreiras de base. Para o tamanho 35, 36, nós teremos 8 carreiras de base, 8 carreiras na parte reta da meia. Para o tamanho 37, 38, nós teremos 9 carreiras de base, 9 carreiras retas. E para o tamanho 39, nós teremos 10 carreiras retas. O restante continua tudo igual e você mudando aqui a base, nos tamanhos que vai do 33 até o 39, você consegue fazer aí o tamanho desejado e fica certinha a medida. Bem, pessoal, agora sim nós já podemos dar início à confecção da nossa meia. Iniciamos a nossa meia, fazendo 1, 2, 3, 4 correntinhas. Fecho na primeira das 4 com um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes que eu já conto como um ponto alto. E dentro da argolinha, eu vou trabalhar até completar 9 pontos altos. Então, venho trabalhando os pontos altos e quando eu completar os 9, eu volto para darmos início à segunda carreira da meia. Finalizei os 9 pontos, agora conto 1, 2, 3 correntinhas, fecho com baixíssimo. Subo 3 correntes e vamos trabalhar aqui 2 pontos altos dentro de cada um dos 9. Então, faço o ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Fiquei com 2, vou para o próximo. Um ponto alto, volto nesse mesmo ponto, faço mais um ponto alto. Novamente, fiquei com 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira de base. Vamos ficar, então, com 18 pontos altos, 2 em cada um dos 9 que fizemos aqui na primeira carreira. Segunda carreira finalizada. Agora vamos trabalhar 3 correntinhas, volto nesse primeiro ponto, faço um ponto alto. Então, contando as correntinhas como um ponto, ficamos com 2. No próximo ponto, vamos trabalhar apenas um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. Próximo, um ponto alto. Próximo, 2 pontos altos juntos no mesmo ponto da carreira de base. E dessa forma, vamos percorrer toda a carreira. Eu volto
Depois, para fazer a parte reta da nossa meia e falar por quantas carreiras nós vamos prosseguir. Finalizei a carreira, agora nós vamos começar a parte reta da meia, a base do pé. Então, eu subo as 3 correntes e começo a trabalhar um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma em volta de toda a carreira. Chegando ao final da carreira, nós vamos fechar com ponto baixíssimo e iniciar a próxima carreira da mesma forma que fizemos nessa. Faço as 3 correntinhas e trabalho um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Eu vou trabalhar dessa forma até completar aqui mais 8 carreirinhas. Então, 8, 9, 10, 11 carreiras no total. Depois que eu trabalhar, então, essas carreirinhas de base, eu volto para fazermos a parte do calcanhar. Finalizei a barra, a base, né, da nossa meia, desde o início com os aumentos até formar a base onde vamos encaixar o pé. Agora eu inicio a parte do calcanhar, então o que eu faço? 3 correntinhas, já conto como um ponto, e vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base até completar 14 pontos altos. Completei os 14 pontos altos, viro o meu trabalho, passo a agulha aqui no primeiro ponto e pego as 2 laçadas. Faço mais 2 correntinhas. Eu faço esse daqui para reforçar a lateral, então ele fica mais bonitinho. E venho trabalhando ponto alto sobre ponto alto novamente, até completar os 14 pontos. Quando eu finalizar essa carreira, viro o meu trabalho e inicio a próxima carreira. Eu vou trabalhar em carreiras de vai e vem até completar 5 carreiras, trabalhadas da mesma forma, um ponto alto para cada ponto da carreira de base. 5 carreiras em ponto alto com 14 pontos altos cada. Eu volto para fazermos o acabamento do calcanhar e iniciar a parte do cano da meia. Finalizei a base e já fiz as 5 carreirinhas do calcanhar. Agora o que vamos fazer? Eu puxo aqui o fio, ó, eu não corto esse fio, eu já aproveito o mesmo fio para subir o cano. E aqui eu puxo lá de dentro do novelo outro fio, para que possamos fazer a costura. Então, eu venho, deixo ele dobradinho ao meio bem certinho, vão ficar 7 pontos para cada lado, pois temos aqui na base do calcanhar os 14 pontos. Passo de um lado e do outro a agulha. Puxo o fio aqui por dentro. Dou o nozinho para que possamos começar a costura. Então, eu venho com a própria agulha de crochê, passo de um lado, passo do outro no ponto. Puxo o fio, passo de um lado, passo de outro no ponto. Puxo o fio, passo de um lado, do outro, puxo o fio. E dessa forma eu vou fazer ponto a ponto, até completar os 7, né? Pegando sempre tanto de um lado quanto do outro, para ficar bem firme e bem costuradinho. Cheguei aqui no último, pego também o último lá do outro lado. Puxo e deixo aqui as pontinhas para arrematar depois, a hora que finalizarmos. E olha só que bacana fica, ele não fica com volume e a costura fica bem bonitinha, bem certinha, tanto do lado direito quanto do lado avesso. Agora que nós terminamos a costura, nós vamos trabalhar a parte do cano. Olha só, a gente já tem aqui o encaixe do pé e aqui vai sair o cano da nossa meia. Então, eu venho dentro da lateral aqui da primeira carreira, puxo o primeiro ponto e sobre ele eu puxo uma laçada e prendo as 2. Faço mais 2 correntes. Aqui eu já conto como o primeiro ponto.
Volto na lateral desse mesmo ponto, nessa carreira, e faço mais um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos, pois contamos as correntinhas já como um ponto alto. Venho lá na próxima carreira e novamente trabalho mais 2 pontos altos. Próxima carreira, mais 2 pontos altos. E assim eu venho trabalhando lateralmente nos pontos, subindo o cano, a primeira carreira do cano. Quando eu chego aqui, nessa parte, que é a parte da frente da meia, eu venho no ponto onde eu tenho o primeiro ponto do calcanhar e faço a metade do ponto e deixo na agulha. Venho no próximo, faço a metade do ponto alto e deixo na agulha. Quando eu tiver as 3 aqui, as 3 laçadas, eu pego as 3 de uma vez só. Nós temos que fazer isso para que não fique aquela parte sobrando aqui, porque aqui forma uma curva, ó, vindo lá do calcanhar para a parte da frente do pé. E vamos percorrer agora, fazendo um ponto alto para cada ponto da carreira de base, percorrendo toda essa parte da frente. Chegando ali ao final aqui, depois de percorrermos a parte da frente, nós teremos que fazer novamente a lateral. E eu vou fazer essa mesma diminuição do outro lado aqui na partezinha que tem que ficar mais arredondada. Faltando um ponto, nós vamos parar e fazer a diminuição. Então, olha só, por que um ponto? É um ponto aqui da parte de cima do pé e um ponto que é aquele ponto que a gente iniciou o calcanhar, o primeiro ponto de base do calcanhar, igual fizemos aqui já desse lado. Então, eu faço metade do ponto alto e deixo na agulha, venho no próximo, metade do ponto alto e deixo na agulha, pego as 3 laçadas de uma vez só. Aqui eu continuo tudo novamente, igual já fizemos na outra lateral. Em cada carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos altos. Eu vou fazer até chegar ali ao final da carreira e volto para darmos continuidade e já falar quantas carreiras vamos fazer no cano. Bem, aqui eu já cheguei ao final da carreira. Agora nós vamos fechar contando 1, 2, 3 na terceira correntinha. Fecho com baixíssimo. Subo 3 correntes e começo a trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Como vocês estão vendo aqui, um ponto alto em cada ponto da carreira de base. Não precisamos mais fazer diminuição, pegar pontos juntos, nada. Vamos só para cada ponto que a gente tem fazer um ponto alto. Quando eu terminar essa carreira, eu ainda vou seguir fazendo mais 3 carreiras, um ponto alto para cada ponto da carreira de base, finalizando a carreira com um ponto baixíssimo, iniciando a próxima com as 3 correntinhas e assim por diante. Essa é a segunda que estamos iniciando, ainda vamos caminhar por mais 3. Como já temos a primeira de base, a segunda, mais 3, nós vamos caminhar até completar 5 carreiras em ponto alto. Eu volto com as 5 carreiras finalizadas para fazermos a barrinha da nossa meia. Finalizei as 5 carreiras da base do cano, agora nós vamos fazer a barra. A gente já consegue ver aqui o formato da nossa meia, então fica realmente muito bacana, bem legal mesmo, bem quentinha, bem confortável. Bem, para fazer a nossa barra, nós vamos trabalhar da seguinte forma. Eu passo a agulha por trás do primeiro ponto, puxo as 2 laçadinhas, pego as 2 de uma vez só. E faço mais 2 correntes. Aqui eu já conto como o primeiro ponto da nossa barra. No próximo ponto, eu passo a agulha vindo de trás, ela cruza pela frente do ponto, puxo a laçada e trabalho ponto alto em relevo por trás. O próximo ponto eu trabalho em relevo pela frente.
O próximo ponto, trabalho em relevo por trás. Então, nós vamos pegando assim. Eu pego pelo lado aqui, fazendo ponto na frente. E o outro, eu pego, faço ponto na parte de trás. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar também a mesma sequência da barra. Nós vamos trabalhar daí fazendo o relevo que está na frente, novamente na frente, relevo que está atrás, trabalho sobre ele, o relevo que está atrás. No relevo que está na frente, eu faço o relevo pela frente, no que está atrás, eu faço o relevo por trás. E assim, eu vou continuar até completar 5 carreiras. Essa é a primeira, eu termino essa, faço mais 4 e volto para dar os acabamentos finais na nossa meia. Finalizei aqui a barrinha 5 carreiras, olha só que bacana, fica o modelinho da nossa meia. Agora, eu já cortei o fio e aqui eu vou arrematar as pontinhas todas da mesma forma. Eu puxo o fio aqui, que eu já cortei pro avesso, e no avesso eu passo por dentro de uma laçadinha, faço uma nova laçada, passo o fio por dentro. Então, aqui eu já fiquei com um nozinho. Venho passando por algumas laçadinhas do ponto para esconder o fio. Dou mais uma laçada, passando por dentro para garantir que o arremate fique bem firme. E vou passando aqui, ó, até esconder o fiozinho por completo. Só passar mais alguns, eu já escondo ele por completo, depois arremato os fiozinhos do calcanhar da mesma forma e nós já temos aqui a nossa meia prontinha. O outro pé, você vai repetir o mesmo processo. Bem, e assim nós finalizamos a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!